Olá a todos os ouvintes. Falaremos agora sobre os cimentos alquiletivados, ou chamados CATs. Contextualizando, o cimento Portland é um dos materiais mais utilizados pela construção civil. Porém, a extração de matérias-primas não renováveis, o elevado consumo de energia decorrente da calcinação do clinker e as taxas de CO2 liberadas em sua produção têm se tornado um aspecto negativo do ponto de vista tanto econômico quanto ambiental. Pensando na redução dessas emissões e no aumento da disponibilidade de matéria-prima, estudos direcionados a cimentos de baixo impacto ambiental têm ganhado força no cenário mundial, como é o caso dos cimentos alquiletivados, que apresentam características como alta resistência à compressão e agentes externos agressivos, maior durabilidade, e são compostos basicamente por subprodutos e resíduos industriais, os quais têm sua utilização nesse quesito pouco explorada até hoje. Exemplos desses resíduos são as escórias de alto forno e os geopolímeros, formados basicamente por sílicas, aluminas e óxidos de cálcio. Esses materiais, quando imersos em soluções alcalinas, dão origem a produtos condensados que, quando cristalizados, conferem melhores propriedades mecânicas ao cimento e dão origem ao termo alquilhativado. Falando especificamente das escórias de alto forno, que são obtidas através da fabricação de ferro-gusa, ainda possuem óxido de magnésio em sua composição. O principal produto gerado após o processo de ativação alcalina e a condensação é o chamado gel CSH, ou silicato de cálcio hidratado. Vale ressaltar que a finura, superfície específica, dentre outras propriedades, são parâmetros que alteram a característica final do produto. Portanto, ter o controle da composição e caracterização da matéria-prima é um aspecto definidor do desempenho final do cimento. Já os geopolímeros, como cinzas volantes e metacaules, são obtidos, por exemplo, por meio da queima de carvão vegetal e têm como principais constituintes a sílica e a alumina, que após ativados pela solução alcalina e condensados, dão origem a um polímero amorfo. Por serem elementos comuns tanto na escória de alto forno quanto nos geopolímeros, sílicas e aluminas serão foco do estudo apresentado. Em 1980, o russo Glukovsky propôs em sua bibliografia um mecanismo de ativação para sílicas e aluminas reativas, através de um processo que envolve um conjunto de reações. São elas a dissolução, coagulação, condensação e cristalização desses elementos. O gráfico abaixo ajuda a explicar o porquê da escolha de uma solução alcalina em detrimento de uma ácida ou neutra. É um gráfico que apresenta a solubilidade da sílica e alumina em relação ao pH da solução. A alumina, como podemos ver, possui bom valor de solubilidade com pH mais ácido, entre 4 e 5. Porém, a solubilidade da sílica nesse ponto é baixa, como observado. Já com pH mais neutro, entre 6 e 8, a sílica possui uma solubilidade considerável, porém a solubilidade da alumina aproxima-se de zero. Como podemos perceber e concluir, numa solução com pH mais básico, entre 9 e 10, ambos possuem grande valor de solubilidade, favorecendo assim as reações. Explicando os mecanismos de reação dessa ativação alcalina, vamos analisar as imagens. Nessa primeira imagem A, é ilustrada a matéria-prima rica em alumina e sílica, imersa numa solução alcalina, que contém, nesse exemplo, hidróxido de sódio e, claro, água. Em B, é apresentada a fase da dissolução, em que as ligações covalentes na matéria-prima são quebradas e os elementos começam a se reestruturar em busca do equilíbrio. Nota-se que o sódio não se ligou com os demais átomos, demonstrando que, dentre os elementos presentes, é o que possui ligações mais fracas. Em C, é representada a etapa de coagulação, em que os novos elementos continuam se reestruturando, formando uma estrutura um pouco mais robusta até chegar no produto apresentado em D, na chamada fase de condensação. Nesse momento, o equilíbrio entre os átomos é restabelecido, porém com uma nova estrutura formada, que, com o tempo e mudanças de temperatura, se cristalizará e garantirá novas e melhores propriedades mecânicas quando comparadas com a estrutura inicial, podendo agora
trazer benefícios se incorporado ao cimento convencional. Para explicar melhor a quebra da matéria-prima no processo de dissolução e hidrólise das partículas sólidas de aluminosilicatos na solução alcalina, são mostradas as equações abaixo. Essas reações sugerem que moléculas de água e íons OH são consumidos em dissolução contínua. De acordo com as reações 1 a 3, a alcalinidade, que é a concentração de OH, além da temperatura e reatividade da matéria-prima em si, tem uma importante influência sobre a taxa de dissolução da sílica e da alumina, o que corrobora com o fato de a caracterização e análise prévia da matéria-prima ser muito importante. Após a quebra, ocorre uma reação de substituição nucleofílica, onde os produtos da reação são ligados uns aos outros pela atração entre um dos grupos hidroxila a partir do SiOH3, produto da equação 2, e íons de alumínio do AlOH4, produto da equação 1, resultando em um complexo chamado intermediário. Uma coisa importante a ser dita é que, na etapa de quebra da matéria-prima, com a liberação de silicatos e aluminatos, alguns autores propõem que a liberação do alumínio é mais rápida do que a da sílica, o que faz com que ele já fique disponível para reagir caso haja algum silicato disponível. Pensando nisso, o uso de soluções contendo silicatos de sódio como ativador alcalino favorece a formação de produtos que apresentam melhores propriedades mecânicas do que aqueles formados tendo como ativador somente o hidróxido de sódio. Portanto, nota-se que, além da matéria-prima, o cuidado com as propriedades e composição do ativador alcalino também se tornam aspectos importantes quando falamos de cimento álcali ativado. O termo ativação alcalina consiste na liberação dos elementos alumínio e sílica, principalmente no caso dos geopolímeros, e cálcio e sílica no caso de escória de alto forno. Portanto, a escolha do ativador deve se basear nas características da matéria-prima utilizada. Resumidamente, os dois tipos de ativadores mais utilizados são soluções de hidróxido de potássio e sódio ou uma mistura que contenha, junto da solução de hidróxido, uma solução de silicato alcalino. Quimicamente, a diferença entre os dois é que na mistura há uma grande concentração de sílica, enquanto na solução contendo apenas o hidróxido, a sílica é inexistente. Os ativadores à base de silicatos promovem uma aceleração na reação, pelo fato da sílica presente iniciar a relação com a alumina livre na solução, como visto anteriormente. O silicato, além disso, favorece o processo da polimerização, levando a um produto de reação com mais sílica e maior resistência mecânica. Os autores Fernando Jiménez e Palomo, em sua bibliografia, relataram um aumento de 40 a 90 megapascais depois de apenas um dia de cura, ao utilizar a solução de hidróxido de sódio mais silicato de sódio como ativador alcalino, em vez de apenas o hidróxido de sódio. Falaremos agora sobre a cura e temperatura dos cimentos álcali ativados. Assim como em cimentos convencionais, nos CATs, o calor é geralmente aplicado como meio de acelerar as reações químicas, melhorando o desempenho mecânico. Os autores Altan e Erdogan relacionaram a cura com os ativadores utilizados e sua temperatura. Verificaram que, para a cura a temperatura ambiente, ambos os ativadores são necessários para a obtenção de uma elevada resistência. Outros estudos apontam um aumento do desempenho mecânico quando curados em temperaturas no intervalo de 400 a 700 graus Celsius durante as primeiras horas de hidratação. Isso se deve à maior formação de gel CSH e polímeros amorfos. Nesse intervalo, quando submetidas a temperaturas mais elevadas, a estrutura dos geopolímeros apresentou-se mais densa e compacta, o que favorece um produto com melhores propriedades mecânicas. Em temperaturas inferiores a 400 graus Celsius, apresentavam-se mais porosos. Quando a temperatura de cura excede esse valor de 700 graus Celsius, assim como longos períodos de exposição, foi observada uma perda de umidade, afetando assim o processo de hidratação e formação dos compostos. Para análise da durabilidade dos cimentos álcali ativados,
o foco de estudo passa a ser a submissão dos produtos formados a ambientes agressivos, como soluções contendo ácidos, água do mar, sulfatos, ciclos de molhagem e secagem, dentre outros. O autor Pacheco Torgal realizou um estudo de resistência desses materiais ao ataque de ácidos clorídrico e sulfúrico. Observou que, para determinadas condições de exposição, o concreto com cimento contendo elementos ativados alcalinamente obteve perda de massa na faixa de 7 a 8%, enquanto o concreto de cimento Portland convencional sofreu perda na faixa de 78 e 95%. Olive e colaboradores expuseram amostras de concreto geopolimérico à base de cinza volante a ciclos de molhagem de água do mar e secagens a altas temperaturas. Como resultado, as amostras apresentaram significante perda de massa e degradação da superfície, mas os ciclos de molhagem e secagem aumentaram a resistência à compressão quando comparado aos valores obtidos para concretos de cimento Portland. Algumas desvantagens dos cimentos alquilativados são citadas agora. Pacheco Torgal, por exemplo, estudou que materiais contendo CATs são propensos à eflorescência. Esquivara afirma que a ligação entre os íons de sódio e a estrutura do material aluminosilicato é fraca, explicando o comportamento de lixo de viação. Juntamente com o desenvolvimento de eflorescências e subeflorescências, ocorre o processo de carbonatação, que consiste na formação de carbonatos de metais alcalinos. Esse processo pode provocar a degradação dos corpos e, consequentemente, diminuição de sua resistência e aumento de permeabilidade. Esse foi um resumo dos cimentos alquilativados que, caso sejam mais estudados e aplicados, mostram ser boa alternativa aos caros e poluentes cimentos convencionais. Obrigado.